Um cientista se depara com um acontecimento insólito. Ele é um homem racional e cético e resolve desvendar o mistério. E assim, começa a investigar por conta própria. A cada novo indício encontrado, fica mais evidente que a estranha ocorrência não obedece às leis criadas e entendidas pela ciência humana. No entanto, dotado de uma curiosidade e, é claro, de uma soberba muito característica dos homens da razão, ele persiste. Quando, enfim, ele encontra a causa do evento, ele vê que tudo é tarde demais, pois a resposta é algo que a sua mente não é capaz de entender. E, por fim, ele acaba enlouquecendo ou se suicidando. De uma forma muito resumida, essa é a essência de uma narrativa do horror cósmico ou do medo cósmico, uma vertente literária que ficou conhecida a partir do começo do século XX, que logo depois consolidou-se entre autores da língua inglesa e cujas características hoje são encontradas em inúmeros livros, filmes, séries e games. O termo horror cósmico foi muito usado pelo autor norte-americano Howard Phillips Lovecraft para designar seu projeto e seus contos. Ele é o aclamado criador do Cthulhu Mythos, um universo ficcional povoado por monstruosidades muito mais antigas que o tempo e muito maiores do que o espaço. Lovecraft acabou por se consolidar, por causa de seus contos, como o principal nome dessa categoria literária. E tão estreitos são os laços que atualmente as narrativas de horror cósmico também são chamadas de narrativas Lovecraftianas. Bem-vindos ao Explorando os Segredos e Mistérios. Hoje iremos explorar um pouco mais sobre as bases filosóficas do horror cósmico na literatura. E esse é um texto adaptado de um artigo da revista Galileu, escrita pelo autor nacional Oscar Nestares, um autor e pesquisador de literatura de horror. Está preparado? Então roda a vinheta. Mas então, o que caracteriza o horror cósmico? Ou mesmo as histórias que seguem esse estilo? Para o pesquisador brasileiro Caio Alexandre Bezarias, autor do livro A Totalidade pelo Horror, o motor das narrativas do horror cósmico é o mito cosmogônico. O conceito se refere a uma origem recuada de um cosmo organizado, do momento em que as massas amorfas transformam-se em forças, em entidades e em planos distintos e separados. Ou seja, trata-se do mito fundador, diante do qual todos os outros criados pela humanidade têm de se dobrar sem hesitação. Assim, os relatos do horror cósmico normalmente remetem ao começo de todos os seres e estabelecem um limite intransponível para o conhecimento e o entendimento humano sobre o que existe no princípio. Essas narrativas oferecem vislumbres do caos primordial e muitas vezes toma a forma de criaturas indescritíveis. E por isso, afastam-se dos temas religiosos, que muitas vezes são as fontes do assombro na literatura do horror, pois atuam com a figura dos demônios, que agora são substituídos por alienígenas ou seres cósmicos incompreensíveis. Na obra do autor Lovecraft,
assim como nos inúmeros livros de outros autores com os quais ele se correspondeu e por causa deles ele foi influenciado, o verdadeiro horror nasce da consciência da nossa insignificância diante do caos primordial. Seus relatos não permitem que nos esqueçamos de que nós somos poeira e nada mais. E ele também nos lembra de que basta apenas o despertar de alguma entidade antiquíssima para, como baratas, sermos varridos da existência. É importante notar que, embora delimitado pelo autor do chamado de Cthulhu, o território do horror cósmico já foi explorado por diversos escritores que o antecederam. No tratado O Horror Sobrenatural na Literatura, publicado pela primeira vez em 1927, o próprio Lovecraft cita diversas outras obras, como O Grande Deus Pan, de 1894, do galês Arthur Machen, O Rei de Amarelo, de 1895, de Robert Chambers, Os Salgueiros, de 1907, do inglês Algernon Blackwood, ao qual eu já falei aqui no canal, e, é claro, alguns relatos de um dos maiores ídolos de Lovecraft, o grande e inestimável Edgar Allan Poe. No entanto, é fora da ficção que encontramos um nome fundamental para a estética do horror cósmico e das narrativas modernas do horror em geral. Trata-se do filósofo irlandês Edmund Burke, autor do ensaio Uma Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo, do ano de 1757. A importância de Burke vem do fato de que, para ele, o horror assume papel central na constituição do sublime, ou seja, da mais intensa emoção que podemos experimentar. Ele afirma: tudo o que seja, de algum modo, capaz de incitar as ideias de dor e de perigo, ou que atua de um modo análogo ao terror, constitui uma fonte do sublime, isto é, produz a mais forte emoção de que o espírito é capaz de sentir. Ou seja, para o filósofo irlandês, o sublime afeta nosso espírito em 4 diferentes níveis, na forma da admiração, da reverência e do respeito. Já o quarto, o mais intenso, que é o assombro. Da mesma maneira, de acordo com os pesquisadores brasileiros Júlio França e João Pedro Belas, esse seria o efeito acarretado justamente pelas histórias do horror cósmico. De fato, quase um século depois, aqui estamos, pela internet, bem pouco capazes de resistir aos apelos dessas maravilhosas narrativas. A julgar pela enorme quantidade de livros, filmes, séries e games que surgem a todo momento, o mito cosmogônico continua tão forte, ou até mais, fascinante do que era na época de Lovecraft. E esse fenômeno é muito justificado, segundo o texto de Oscar Nestares, por causa principalmente dos avanços da ciência, da física quântica e de outros temas que atualmente estão ampliando os limites do horror cósmico. Por causa de tudo isso, é cada vez maior o número de pessoas e obras ficcionais que estão dispostas a espiar pelas rachaduras do tempo e do espaço. Mas para nós, leitores e exploradores, esse é o nosso deleite. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Deixo indicação de 2 outros vídeos. Até o próximo vídeo, exploradores.